Olá pessoal, tudo bem? Hoje que eu quero trabalhar com vocês com o tema do amicus cura ou amite cura. A primeira versão vai estar escrito aí no singular e amite no plural. Basta ver aí quando nós dizemos a minha faculdade tem um campus. Ou outros dizem, a minha faculdade tem 2 campi. Então, esse US em latim, quando é convertido ao plural, se transforma num I. Então, vamos falar do amicus cura ou dos amite cura. Tá ok? Que está aí no artigo 138 do Código de Processo Civil. O amicus cura é aquele encarregado de vir ao processo, nós vamos ver como se dá essa vinda dele ao processo, para colaborar com seu conhecimento técnico, científico, no processo. No mais das vezes, nós encontramos dificuldades em julgar. Eu sempre digo para meus alunos que o advogado tem que ser um homem completo no saber. Nós temos que saber sobre o que é motor de avião, como funciona o motor de avião. Nós temos que saber de agropecuária, de economia e infinidade de temas. Entretanto, alguns fogem à nossa capacidade. Por exemplo, o aborto de anencéfalos. Surge aí uma questão religiosa muito grave, uma questão científica, de genética, até de obstetrícia, salvo engano. Talvez eu esteja falando bobagem, justamente porque eu não conheço o tema cientificamente. Então, quando se foi julgar isso no Supremo Tribunal Federal, o relator do processo abriu uma chamada para que vários amite cura comparecessem e dessem suas opiniões. Sob um âmbito religioso, eu não sei o que o islamismo pensa sobre aborto de anencéfalo, né? Ou uma religião cultural, por exemplo, a Umbanda, o que ela pensa acerca do aborto de anencéfalos. O que os geneticistas, catedráticos, doutorados pensam? Esse amigo da corte vem ao processo, atua de variadas formas para colaborar com o procedimento, com informações para o procedimento, engrandecer a decisão, o conhecimento das partes. Eu vi pessoas dizendo, e eu confesso que até mesmo eu falei isso, eu não vou admitir um amicus cura para questões do direito, processuais, por exemplo. Para que um amicus cura vir para falar de processo? Mas eu fiz uma revisão. Este ano, nesse primeiro semestre de 2018, eu fiz uma metodologia ativa com os meus alunos de 5º período na disciplina de recursos, que foi o julgamento daquele IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, número 988, que está no STJ, cuja pergunta é se o rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil, agravo de instrumento, ele é taxativo ou exemplificativo. Eu entendo que aí é uma questão eminentemente, absolutamente de direito. Nós, do direito, damos nossas respostas processuais. Mas surgiu-me a oportunidade, numa reflexão, de dar a oportunidade,
para a Ordem dos Advogados, por exemplo, institutos e associações de magistrados se incluírem nesse RDR enquanto amici cura. Os advogados vão dar a sua visão se aquele tema for julgado de uma forma ou de outra. Os institutos, as associações de magistrados, o Ministério Público, a Defensoria Pública pode vir também opinar sobre essa questão. Então, essa é a função, opina. Qual que é o papel do amicus curiae? Encerrando, ele dá informações para subsidiar partes e julgadores numa decisão. Tanto é bem verdade, que o único recurso, por hora, depois não vou fazer uma exceção, que o amici curiae pode impetrar são os embargos de declaração. Por quê? Ao fazer a análise do que está sendo julgado, o juiz, o julgador, comete ali um erro material, tudo bem, qualquer um faz, mas uma omissão, uma contradição, uma obscuridade naquela técnica que o amici curiae trouxe, que os amici curiae trouxe, ele pode fazer os declaratórios. Olha, eu falei sobre isso e sobre isso, o senhor está se contradizendo na sua fundamentação, ou o senhor omitiu um detalhe importante aqui do julgado. Um recurso que ele pode fazer, depois a gente vai ver no IRDR, ele também pode fazer, eu vou deixar isso ao final. O juiz, considerando a relevância da matéria, e aqui já fazendo uma leitura do artigo 138, a especificidade do tema, da demanda, a repercussão social, ele pode, por uma decisão que é irrecorrível, essa decisão ela é irrecorrível, convidar, né, a quem queira manifestar, aí está dizendo pessoa natural, jurídica, órgão, entidade, a prestar ali a sua participação. Isso não em 15 dias, esses 15 dias ele não tem que apresentar o tema não, porque nós temos aqui o parágrafo 2º, que o juiz ou relator vai definir a sua atuação. Então a primeira coisa é questionar quem pode dar o start para a participação do amicus curiae, qualquer uma das partes. Qualquer uma das partes. Ou ele se candidatar a dizer, ele vê a demanda e diz, olha, eu quero participar aqui, ele perde o ingresso dele. Pelo parágrafo 2º, o juiz vai limitar a sua atuação. Então, ok? Então, esses 15 dias do final do caput, da cabeça do 138, é para ver se ele quer ou não participar. Por quê? Como se dá a participação dele nos autos? Através de audiência pública. O juiz pode designar um relator, uma audiência pública e ouvir tantos quantos amicus curiae forem ingressados no processo. Ouve todos, cada um vai entregar o seu memorial. O juiz e as partes levam isso para casa, estuda e deem lá seus pareceres, promovem um contraditório em cima daquilo e decisão a posteriori. Pode ser também que o juiz diga, o juiz ou o relator diga o seguinte, olha, eu vou abrir um prazo aqui, 30 dias, eu acho muito razoável, a depender da demanda, e os senhores enviem apenas os seus pareceres sobre a questão formulada. Tem que se formular uma questão. Qual é a pergunta? É possível o aborto de anencéfalo? Sim ou não? Se sim, em que condições? Se não, em quais as justificativas? Formula a pergunta que quer ser respondida. E você pode até sempre colocar aquela pergunta-chave, né? Há mais o que acrescentar? Questões que a gente não sabe. Então, essa participação pode ser através da audiência pública, entregando memoriais, ou só memoriais sem a audiência pública. E encerra-se aí a participação do
amicus cura. Pelo parágrafo 1º, está aí a interposição dos embargos de declaração. E eu disse que deixar para o final o parágrafo 3º. Ele pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. O IRDR, dado o seu fator social, a repercussão social do incidente de resolução de demandas repetitivas pode ser muito grande. E nessa hora, ele tem ali a sua legitimação para recorrer da decisão que admite o IRDR. Então, essas são as minhas pontuações mínimas aqui para a participação do amicus cura. Valendo dizer, é um instituto novo no Código de Processo Civil? Não. Não. Já é utilizado pelo Supremo Tribunal Federal há muito tempo. A novidade aqui, talvez, é que o juiz pode fazer uso do amicus cura. É um instituto novo no direito? Não, tanto é que ele tem latim ainda. Até porque o nome, né, um amigo da corte, fica um negócio meio até... Fica imaginando suspeição, impedimento, né? Amigo da corte. Né? Vou chamar um amigo meu para me ajudar. Pode ser assim. Então, é tão antigo quanto o próprio direito. Esse latim está aqui porque o amicus cura é utilizado lá no direito romano. Mais de 2000 anos nós estávamos com esse instituto, com esse amigo da corte, colaborando com o direito. Tá ok? Era essa a minha singela colaboração sobre o tema. Muito obrigado por ter ouvido até aqui.